introdução de algumas questões de química. Eu peço que antes de começar o vídeo, você curte esse vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho e compartilhe essa ideia de resoluções de química aqui com bastante frequência, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Vamos lá, a primeira questão diz o seguinte, é uma questão do PISM 2 de 2025, que diz: dos materiais contendo ferro, não é difícil identificar que ocorreu oxidação. A esponja de aço, por exemplo, ao entrar em contato com o hipoclorito de sódio, NaClO, conhecida como água sanitária, reage formando óxido de ferro 3, né? A equação química não balanceada, que representa a reação entre o ferro e o hipoclorito de sódio, está representada aqui a seguir, e aqui a gente tem a reação. A pergunta é: quantos mols de de hipoclorito de NaClO são necessários para produzir 480 gramas de óxido de ferro 3? Bom, a questão ela já nos fala que não está balanceada, né? É uma questão típica essa daí de estequiometria. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, já que a gente tem a reação, é balancear essa reação. E você pode observar que aqui, ó, você tem dois ferros, né? E apenas um aqui. Então, a gente vai usar o método do macho para balancear, apesar de se tratar de uma reação de oxidação, ou seja, de variação de NOx, tá? E poder a gente calcular pela variação, fazer o balanceamento a partir da variação de NOx. Então, vamos lá, beleza. Eu tenho dois ferros aqui, ó, então tem que ter do lado de cá também dois. Quando eu coloco 2 aqui, beleza, o ferro está balanceado e depois eu posso observar. O sódio aparentemente está balanceado, mas eu tenho que observar que o oxigênio não está. Então, eu vou colocar 3 aqui. Ó. Quando eu coloco 3, eu, digamos, não vou deixar balanceado mais o sódio nem o cloro. Mas isso é resolvido se eu coloco um 3 do lado de cá. Certo? Beleza. Então, vamos lá. A questão, ela envolve o hipoclorito de sódio e o óxido de ferro 3, né? Pela nossa reação balanceada, a gente observa que quando você tem 3 mols de hipoclorito de sódio, a gente vai gerar 1 mol de óxido de ferro 3, tá? Mas a questão pergunta uma informação de mol, então eu vou deixar o hipoclorito em mol, né? E ela te dá uma informação em grama de óxido de ferro 3. Então, se dá em grama unidade de massa, eu tenho que calcular a massa molecular do óxido de ferro 3, né? Que seria esse carinha aqui. Aí a gente pode observar, ó, o ferro está aqui, tá? A massa do ferro, segundo a tabela periódica, você vê que a questão não forneceu, porque você tinha que voltar lá na tabela periódica, ela é 55,8, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer 2 vezes 55,8 mais 3 a massa do oxigênio. O oxigênio está aqui, ó, que é 16, tá? A massa do oxigênio é 16. Fazendo esta conta, a gente vai achar um valor de 159,6 gramas por mol. Então, agora eu vou pegar essas informações aqui que eu escrevi em vermelho e vou transformar para as unidades que eu preciso. Pela nossa reação química, eu posso dizer assim, ó, que 3 mols de hipoclorito, de NaClO, eu vou produzir 1 mol de óxido de ferro 3, que eu quero em massa. Então, em termos de massa, eu tenho 159,6 gramas de óxido de ferro 3, que é o Fe2O3. Certo. A minha pergunta é quantos mols? Então, o meu X vai ficar aqui. E a partir de uma massa, 480 gramas de óxido de ferro. Então, aqui essa informação vai ficar aqui. Faz isso aqui, ó. Então, o X a gente vai multiplicar cruzado ali, a gente vai ter 3 vezes 480 dividido por 159,6
Fazendo esta conta, você vai ter um valor exato, não exato, né? Aproximado de 9 mols de NaClO, beleza? Essa seria a resposta da questão. Então, espero que você tenha entendido a questão. Se não entendeu, deixa aí nos comentários as dúvidas. Já pedi aí, curte o vídeo, compartilha, ativa o sininho para você receber as notificações dos vídeos postados aqui no canal.